Glorificado, exaltado seja o nome do nosso Deus. Ele é fiel na minha e na tua vida, meu irmão e minha irmã. Nunca duvido da fidelidade desse Deus. Ouça o que o Senhor falar ao teu coração neste momento, que se encontra, aleluias, em Jó 42, a partir do verso 7, diz assim: Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não fizeste de mim o que era reto, falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ao meu servo Jó. Oferecerei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por você, por vós, porque deverás a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, o Zofar, o Namatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a oração de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando orava pelos seus amigos, o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, se condoeram dele e consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, o nome da segunda Quez, e o nome da terceira Querem-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai deu herança entre seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu os filhos e as suas filhas, e os filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Aleluias. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui, irmãos, muitas vezes, aleluias, né? Vem algo sobre mim, sobre você, que nós ficamos, irmãos, se amedrontando, mas nós vemos aqui Deus se apresentando a Jó, aleluias. Quando sucedeu, acabando o Senhor de falar aquelas palavras a Jó, nós vimos aqui Deus se apresentando para Jó, aleluias. E depois que Deus se apresenta para Jó, irmãos, Deus também se apresenta para, aleluias, os seus amigos esses que julgaram a Jó, que falaram aquilo que não sabiam a respeito de Jó, e principalmente a respeito de Deus. Assim, meu irmão, eu estou falando com pessoas que Deus, aleluias, se apresentou para você. Deus está se apresentando para você, aleluia, mas também vai se apresentar para aqueles que te julgaram, aqueles que falaram ao teu respeito aquilo que não sabia, porque nós vimos que os amigos de Jó, irmãos, né, eles se levantaram e falaram coisas contra Jó que não eram verdade, que Jó estava passando por aquilo porque tinha pecado, e nós sabemos que não foi. Jó estava passando por aquela prova porque Deus permitiu, aleluia, para provar a fé de Jó, porque Deus conhecia a Jó, e todas as vezes que Deus nos conhece, somos escolhas de Deus. Não vamos estar isentos de passar, irmãos, por provas. Muitas vezes o mal é tão grande que a gente diz, é Satanás. Não, irmãos, nós que andamos com Deus temos que ter a certeza que também nós vamos ser provados por Deus. Para quê? Aleluias, irmãos, uma coisa que o Senhor nos ensina, que todas as vezes que Ele nos prova é para nos abençoar cada vez mais.
Jó já era abençoado no seu primeiro estado, irmãos, e ele foi abençoado mais ainda no seu segundo estado. Porque o primeiro estado de Jó, ele já era abençoado, por quê? Porque Deus era na vida dele. Aí, irmãos, aquela prova veio para Deus abençoar cada vez mais a vida de Jó. Na minha e na tua vida não é diferente. Todas as vezes que nós somos escolhas de Deus, Deus sempre vai estar nos provando, mas não é, irmãos, para perdermos, mas pelo contrário, perder com Deus é ganho. Jó perdeu, mas, aleluia, ele nem sabia que ele ia ganhar tudo em dobro, que ele ia ser mais ainda abençoado, porque quando Deus, irmãos, permite uma luta, uma prova na minha e na tua vida, é para crescimento, é para, irmãos, mostrar o seu poder e mostrar que ele é na nossa vida, e para que também nós guardamos cada vez mais a fidelidade a ele. Só que por causa disso, pessoas que estão ao nosso lado não vão entender, vão achar que nós estamos, sabe, pecando, estamos fazendo coisas erradas que desagradam a Deus, que veio aquele mal sobre nós. É assim, irmãos, as pessoas elas julgam, elas criticam sem saber a verdade. Mas nós vemos aqui Deus também se revelando para Jó e também se revelando para os seus amigos, para dizer, olha, vocês pecaram. Pecaram não foi contra Jó, foi contra mim. Porque quem se levanta contra mim e você para falar aquilo que não sabe, irmãos, mesmo sendo que Deus colocou a gente naquela situação. E tem pessoas que dizem, diz que é de Deus, mas está pecando. Como é que é de Deus, mas está passando por essa prova? Está dizendo que é de Deus, mas olha, tá numa situação, as portas estão fechadas, está doente, os filhos estão do jeito que está, a família está um caos. E fala que Deus é isso, Deus é aquilo, mas cadê? Cadê esse Deus dele, esse Deus dela? Irmãos, tem pessoas que falam, assim como os amigos de Jó, contra. Ei, porque quem fala contra mim, você está falando contra o próprio Deus. Não sabe, irmãos. Por isso nós devemos ter muito cuidado. Se não for para falar coisa boa, se não for para ajudar, não atrapalhe. Não fala aquilo que você não sabe para depois não correr, né, as consequências, sabe por quê? Porque os amigos de Jó, Deus mesmo se revelou para ele. Tem gente que Deus vai se revelar, assim como Deus se revela, irmãos, para mim e você que somos escolhas de Deus. Deus também se revela para os nossos inimigos, para aqueles que se levantam contra nós e diz, olha, agora vocês vão ter que sofrer as consequências. Por quê? Porque vocês se levantaram, foi contra mim, não foi contra Jó. Quem se levantou contra mim, você não se levanta contra mim, contra você. É contra o próprio Deus. E Deus também se revela para essas pessoas. De uma maneira assim, irmãos, que Deus disse, olha, se vocês não aqui, aleluias, tomar, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, ide ao seu meu servo Jó. Ou seja, nós vemos aqui, irmãos, que quem duvida da nossa fé, quem duvida que Deus é na minha e na tua vida, Deus faz questão de tocar, de visitar e dizer, ó, vai lá, vai até o meu servo Jó, vai até a minha serva, vai até o meu servo, para vocês entenderem que ele é meu escolho, que ele é minha escolha, que ela é minha escolha. E eles vão ter que orar por vocês, para vocês entenderem que ninguém toca no que é meu. Tem gente que vai se arrepender porque Deus, aleluia, vai visitar, meu irmão, aleluia, minha irmã, e vai ter que vir até você para entender que você não pecou, que você não falhou, que você não fez nada contra Deus, mas era Deus que estava, aleluias, tocando em você, e eles fizeram e falaram contra você sem saber. Pois é, se não quiser, aleluias, que Deus toque, como ele fez com Jó, né, meu irmão e minha irmã, vai ter que vir pedir perdão, vai ter que vir, meu irmão e minha irmã, aleluias, pedir para você orar, para que eles se arrependam. Assim, quando Deus se revelou para Jó, irmãos, ele se arrependeu. Deus, ele toca naquela que se levantou contra mim e você para se arrepender, para vir e pedir perdão. Misericórdia, aleluia. Irmãos, e nós vemos aqui que Deus, ele é fiel. Ele não deixa os seus servos, irmãos, envergonhados. Ele não deixa aquelas pessoas falarem contra nós aquilo que não sabe. Aí depois, irmãos, nós vimos aqui, sabe, Deus abençoando a Jó. Deus se revela para Jó, Deus faz aqueles que se levantaram contra Jó, vir até ele, para ele orar, e eles entenderem que Jó era a escolha de Deus e que Deus era na vida de Jó, para eles não se levantarem mais, porque Deus deixa bem claro. E Deus vai deixar bem claro para pessoas que você é a escolha de Deus. Para nunca mais, aqueles que se levantaram contra você, se levantar de novo. Temer. Meu irmão e minha irmã. Depois Deus
vai e abençoa Jó. O segundo estado de Jó melhor, maior do que o primeiro, porque é isso que Deus faz. E nós vimos aqui que depois veio quem? Jó ficou sozinho, no pó e na cinza, todos abandonaram Jó, mas depois Deus trouxe a restauração, aí veio os irmãos, veio os amigos, aí teve banquete, teve pão, teve presentes, porque é isso que Deus faz. Deus usa, irmãos, até aqueles que se levantaram contra nós, que desconfiaram, para nos abençoar. Você crê, meu irmão e minha irmã, que Deus vai usar até pessoas, aleluia, que duvidaram, desacreditaram, para ver que Deus é na tua vida e vão até vir até você para, aleluias, ver você, ver teu estado como é que tá e ainda, aleluia, trazer presente para você, porque é isso que Deus faz, irmãos. Deus faz isso. Ele faz, aleluia, as pessoas virem até em nós e ainda nos presentear. Aqueles que duvidaram, que desacreditaram de mim, de você, porque Deus, quando Ele manda, tem que obedecer. E eu vejo pessoas obedecendo aqui a voz do Senhor. E, aleluias, visitando. Irmãos, meu irmão, talvez pessoas aí do teu sangue duvidou, desacreditou, mas vão ter que vir até você. Pessoas, os teus amigos de Jó tiveram que vir até ele. Nós vemos, irmãos, aqui todos vieram, consolaram Jó e entenderam, irmãos, ou seja, nós vimos ali ele se arrependendo e consolando Jó, por dizer, olha, nós erramos, nós duvidamos de você, nós se levantamos contra você, que... sabe, mas isso aí foi a mão de Deus, que Deus permitiu. Ou seja, nós vimos ali eles consolando e entendendo e ao mesmo tempo, irmãos, né, Jó sendo honrado, porque é isso que Deus faz. Aí Deus, irmãos, sabe, abençoou Jó de uma tal maneira, devolveu tudo em dobro, filhos, animais, sabe, dinheiro, tudo que Jó tinha foi tudo, ou seja, restaurou o casamento de Jó, né, porque ele teve mais 10 filhos, 3 filhas, que a palavra do Senhor mesmo deixa bem clara aqui, que eram filhas formosas, que nunca houve, né, naquela cidade não tinha mulheres mais bonitas como as filhas de Jó, porque o que Deus vem da mão de Deus, irmãos, sempre é pra a gente olhar e ficar assim maravilhada, com a presença de Deus, irmãos, porque quem vem de Deus é a formosura, é do céu, a beleza é do céu e encanta mesmo aonde chega, aonde passa, é diferenciada, meu irmão e minha irmã. E Jó, aleluia, não morreu naquela prova, mas pelo contrário, Jó viu, sabe, a descendência dos seus filhos, seus netos, e ainda morreu farto e velho de dias, porque assim, nós sabemos, irmãos, que se fosse pela vontade do inimigo, Jó tinha morrido naquela prova, porque ele mesmo disse para o Senhor, deixa eu tocar nele, deixa para ver se ele não vai renunciar, e a vontade dele, ele queria mesmo, porque Deus não permitiu tocar na vida de Jó, porque a vida de Jó tinha dono. Ei, aleluia, quando nossa vida tem dono, Satanás pode até querer nos destruir, mas não adianta não. Não adianta não, meu irmão e minha irmã, porque Deus até permite, né, aleluia, situações virem e o inimigo nos tocar, mas é só permissão de Deus para depois Deus glorificar o nome dele na nossa vida. Deus vai glorificar o nome dele na tua vida. Tem restauração do céu e é por completo, e é aleluias, é glória, sabe, é glória assim para a glória de Deus se manifesta na tua vida. Creia somente em nome de Jesus, porque ele zela pela sua palavra. Eu vejo Deus aqui zelando pela palavra dele na vida de pessoas e te dizendo, quem guarda a fé, quem guarda a fidelidade, quem, irmãos, aleluias, não renuncia a Deus, não se vende a Deus pelos pratos do inimigo, porque é isso, sempre vai vir pessoas, vai vir coisas, vai vir levantes, vai vir tentações, vai vir tudo para que eu e você renuncie à nossa fé. Mas quando nós permanecemos firmes e fiel e entendendo que não é bens materiais, não é pessoas, não é nada nem ninguém que vai fazer eu e você, sabe, aleluias, vender aquilo que Deus nos deu de mais precioso, foi a sua presença. E foi a fé, irmãos, que nós possamos sempre meditar na nossa fé, que nós possamos guardar a sua fé, não renuncie à sua fé, porque quem não renuncia à sua fé, vê a sua vida transformada, vê a sua vida sendo restaurada e restituída, assim como a vida de Jó. Eu vejo Deus restituindo e restaurando a vida de pessoas aqui. Ei, quem achou que você ia morrer nesta prova, se enganou, porque Deus chega, Deus restaura, e você tem muitos anos de vida ainda, é farto e velho de vida, assim como Jó, meu irmão e minha irmã. Quando não chega o tempo, quando Deus não permite, não adianta doença, não adianta enfermidade, não adianta obra de macumbaria, feitiçaria, não adianta calúnia, mentira, perseguição, afronta de Satanás, não adianta nada nem ninguém achar que vai ter êxito e vai fazer eu e você renunciar a nossa fé para que a gente desça a sepultura.
Porque, irmãos, se não fosse a fé de Jó, Jó tinha descido à sepultura com tudo que o pertencia, que ele já tinha perdido tudo, só faltava ele mesmo. Pois é, mas, irmãos, aquele que guarda a sua fé e persevera na vontade de Deus, na presença de Deus, Deus chega, Deus muda o seu cenário, a sua situação, tira a vergonha e traz a honra, porque Deus honrou Jó e vai honrar a tua vida grandemente, meu irmão, porque quem não, aleluia, não se vende, não se prostra e entende que a presença de Deus é mais importante do que tudo. Se Deus deu, Deus tirou, como Jó falou, bendito seja o nome do Senhor, é assim que você tem que falar, sabe por quê? Porque, aleluia, nossa fé tem que estar firmada, não é no que vemos, mas sim, irmãos, naquilo, aleluia, se nós sabemos, sabe quem? Se nós sabemos que Deus é na nossa vida, nós não precisamos ver para crer, é crer para ver. Ei, eu entendo aqui que Jó creu, que, aleluia, a qualquer momento Deus ia mudar a situação dele, e mesmo que não, irmãos, ele sabia a certeza que ele ia para o céu. É isso que nós temos que ter a certeza, a presença de Deus na nossa vida, que vai tudo, mas ela fica, que é ela que nos sustenta, é ela que nos renova, é ela que, aleluia, eu vejo pessoas aqui sendo renovadas por Deus, eu vejo Deus aqui transformando, eu vejo Deus restaurando vidas, casamentos, aleluias, vejo Deus, negócios, irmãos, empresas, eu vejo Deus visitando pessoas aqui, transformando a saúde, transformando o cenário, transformando a vergonha, a humilhação em honra. Eu vejo Deus transformando a vida de pessoas assim, família totalmente como restaurou a família de Jó. Está restaurando a tua família. Creia somente a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Assim diz o Senhor dos Exércitos para o teu coração. Ei, aleluia, tem bênçãos do céu chegando. Tem, aleluia, honra de Deus para com a tua vida. Porque quem guarda a fidelidade, quem guarda a sua fé e não se prostra, aleluia, porque a fé é o firme fundamento das coisas não vistas. Jó não precisava ver para crer que Deus ia chegar e ia mudar o seu cenário. Porque, irmãos, nós entendemos quem anda com Deus, Deus sempre vai estar ali com ele, Deus sempre vai fortalecendo. Sabe por que Jó não pereceu? Porque Deus era com ele. Quando nós estamos com Deus, Deus nos fortalece, Deus nos renova, Deus, aleluia, traz a cumprição da palavra sobre a nossa vida e faz a gente ver e contemplar e viver muitos anos de vida para viver assim, ó, aleluias, grandemente aquilo que o Senhor nos deu e nos preparou. Receba, meu irmão, receba, minha irmã, em nome de Jesus, a restauração por completo na tua vida, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor, porque Ele é fiel, Ele chega no teu cenário no dia de hoje, Ele te fortalece, Ele te renova e te diz: eu faço justiça, não temas, porque eu sou contigo e eu chego para mudar a tua vida, o teu cenário, a tua história por completo. Toma posse.